hoje ao estudo continuado e interativo da Revista Espírita, estudo este que se encontram as outras conversas no portal www.espiritismo.net, gravadas para que todos possam acompanhar. É um estudo em módulos, não é sequencial. Nós estamos fazendo o módulo das evocações e hoje as palestras familiares de Além Túmulo da Revista Espírita de 1858, no mês de maio, nós vamos trazer a primeira palestra com Mozart, Amadeus Mozart. Aliás, não é só Amadeus, é um nome imenso. Tem 4 nomes, né? E Amadeus é a tradução de um dos nomes, porque de forma germânica e de outra forma é Cristófeles, uma coisa assim. Mas o que importa? Kardec faz uma observação, que essas 2 palestras foram em 1859, também tem depois uma de Mozart. Mas essas 2 foram mandadas por um assinante da Revista Espírita. Kardec diz que ignora onde e quando se realizaram essas entrevistas. Ele fala que não conhece o interpelante nem o médium, que é completamente estranho a tudo isso. Mas é notável a perfeita concordância que há entre as respostas obtidas e as que foram dadas por outros espíritos sobre vários pontos capitais da doutrina. Ele resolveu publicar, né, vamos dizer assim, para que os leitores avaliassem, né? E aí ele faz nesse preâmbulo, né, sobre essa questão importante. Diz também que apesar de certas falhas que demonstram a inexperiência dos interlocutores em geral, porque há uma formulação, vamos dizer assim, clara, precisa, que não foge a uma linha de seriedade que constitui condição essencial para obter as boas comunicações. E os espíritos, né, elevados se dirigem às pessoas sérias que de boa vontade desejam esclarecimentos. E os espíritos levianos se divertem com as criaturas frívolas. Então, há uma seriedade nas perguntas e uma clareza nas respostas, não contraditas com nada que foi dito anteriormente, muito menos na revista, no próprio Livro dos Espíritos, que já estava publicado. Nós vamos falar um pouco de Mozart. Mozart é um compositor clássico austríaco, que nasceu em 27 de janeiro de 1756 e que desencarnou em 5 de dezembro de 1791 em Viena. Mozart é um companheiro que desencarnou deixando a esposa e 2 filhos. Ele compõe desde os 5 anos, vem de uma família de 7 irmãos, só ele e uma irmã duraram após a infância. O pai era um músico conhecido. Ele demonstra desde os 5 anos habilidade com piano e violino. Nós vamos vendo que Mozart casa com a irmã de quem ele gostou muito, mas dizem seus biógrafos que ele era apaixonado por ela, produziu mais de 500 obras, umas 600 e por aí. Dizem alguns biógrafos que ele tinha um comportamento jocoso, grosseiro no senso de humor, trazia muitas coisas a nível sexual, de brincadeiras e tal, nesse sentido, que a genitora era assim, né? Mas na sua área
era um grande musicista. E segundo a Revista Internacional de Espiritismo, de dezembro de 2006, quando foi perguntado sobre a fonte da sua inspiração, ele coloca, queres dizer que desejaria saber qual o meu modo de compor, qual o meu método, qual o método que eu sigo. E ele responde que não pode verdadeiramente dizer, porque ele mesmo não sabia. E ele diz algumas frases que eu copiei porque eu achei muito interessantes. Isso, eu estou fazendo um preâmbulo, né, sobre o que eu consegui sobre essa figura. Quando estou com boas disposições e inteiramente só durante um passeio, os pensamentos musicais me vêm com abundância. Ignoro de onde eles procedem, como me chegam. E ele diz, isso não tem a minha vontade a menor intervenção. Nós espíritas sabemos muito bem, né, sobre essas intervenções dos espíritos em nossas vidas. Nós sabemos também que quando ele estava com tuberculose, um pouco antes de morrer, e aí a gente sabe pela doutrina que doente, o espírito se afasta um pouco do corpo, que ele diz assim, estou ouvindo uma música. Aí pergunta quem está ao lado dele, e a pessoa diz, eu não estou ouvindo nada. E aí logo depois disso, mesmo adoentado, ele compõe o seu requiem. E chama a filha e diz, filha, agora pode vir, acabei de escrever. E ensina a filha lá a cantar e tal. E aí ela canta os versos do requiem, quando ela olha, seu pai estava já desencarnado. E antes ele só diz assim, estou que nem João, ouvindo a voz do céu, a música do céu, que ele fala, né? Então esse é, resumidamente, esse compositor clássico austríaco tão conhecido de todo mundo, né? E nós podemos ver, quando a gente estuda o livro dos médiuns, no seu capítulo 24 e 25, um sobre a identidade dos espíritos, o outro sobre as evocações, se é possível ser realmente Mozart, que está aqui respondendo a essas perguntas. Lá na 268 do livro dos médiuns, nos itens 3 e 4, nós lemos assim, muitos espíritos protetores se designam por nome de santos ou de personagens conhecidos. Que se deve pensar a esse respeito? E os espíritos falam para nós, nem todos os nomes de santos de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham um nome conhecido na terra. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o Espírito tomou de um homem que conheceste a quem respeitais. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude. Seria uma fraude da parte de um espírito mau que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamento. Então, em último caso, se não fosse Mozart, é um espírito da mesma categoria, como diz aquela brincadeira lá, na categoria, da mesma falange, não é verdade? Mas nós vamos ver depois, na segunda palestra que será estudada semana que vem, que tem tudo a ver com Mozart realmente, né? E quando a gente estuda sobre as evocações, no 271 do Livro dos Médiuns, quando diz que surpreende não rara a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez, dizia que estava prevenido, é com o efeito que se dá, quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca. Porque aí ele já é atraído. Então, tem tudo a ver a possibilidade de ser Mozart.
Allan Kardec, aqui no preâmbulo de 2 parágrafos, ele alerta que isso é até muito bom, porque não veio através dele, do grupo dele. Então mostra, né, sobre isso mesmo. Mostra que todos nós estamos possibilitados de ter essas comunicações, desde que estejamos prontos para ela, ou por intuição, ou através de um médium nessas condições. As indagações em si, nós vamos lembrar para vocês, quem quiser, vai lá no nosso portal espiritismo.net, de onde eu botei a sonata, que vocês ouviram no início, que porei no final. Há um artigo, a Sonata Espírita de Mozart, aquela que eu coloquei, é uma sonata que foi ditada a Dorgeval em 1859, nós vamos ver isso na Revista Espírita, e numa reunião de 8 de abril na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A música mediúnica foi tocada pela senhorita de Davans, ex-alunas de Chopin. E aí Mozart e Chopin foram evocados por Kardec na ocasião. Em 9 de outubro de 1861, diversos livros espíritos foram queimados, lembra, no Alto Fé de Barcelona? E aí as cópias do fragmento dessa sonata também. E aí ela ficou sumida desde o século XIX. Mas em 2004, o fragmento de sonata foi encontrado em uma biblioteca de Londres e enviado para a FEB. E o nosso amigo, engenheiro Alexandre Zagueto, né, companheiro aqui, nossa amiga Sônia Zagueto, do Espiritismo.net, lá de Brasília, com a ajuda de um software de edição de partituras, ele conseguiu recompor esse fragmento e foi ele que vocês ouviram. Aqui está lá no nosso portal, tá? Então, nós vamos pedir aos companheiros que se atenham ao estudo da tarde de hoje, de noite, e quem não for espírita, que por favor se mantenha no estudo, se quiser, ou busque o seu entendimento em outras salas sobre as suas doutrinas. Nós vamos vendo aqui, nesse nosso portal, estão colocados esses artigos que nós vamos estudar, inclusive o de 1859, né? Mas é importante que a gente perceba, estão me perguntando aonde, está nos artigos na imprensa e notícias. Imprensa e notícias. Na imprensa e notícias, um dos artigos é esse. O nome é A Música Espiritual de Mozart. E o outro é A Música de Mozart que Ajuda a Curar. Porque também tem um outro artigo publicado de 2000 todos não são de 2010. São notícias publicadas de 2008, tá? E que foram comentadas pelos nossos companheiros. E essa pesquisa também é bastante interessante. Essa que fala da cura com o uso da música. Isso a gente, esses cientistas pesquisando. Tá? Então, vocês, se quiserem, são pesquisadores, a gente só vai... que especialistas do Instituto de Neurologia de Londres afirmam que a música de Wolfgang Amadeus Mozart pode funcionar melhor que remédios tradicionais no tratamento de diversos males, até de doenças complexas como epilepsia.
Claro, o espírito sai do corpo na epilepsia, né? E aí há um artigo publicado num jornal inglês, Independent, né? Não sei, os pesquisadores suspeitaram das qualidades terapêuticas da obra do compositor austríaco, quando trataram um paciente de 46 anos que sofria de graves ataques epiléticos e não havia reagido bem a 7 tipos de terapia à base de remédios avançados e nem a uma intervenção cirúrgica no cérebro. Após uma acentuada e inexplicável melhora, os médicos descobriram que o paciente havia começado a escutar a música de Mozart durante 45 minutos por dia e que seu bem-estar vinha desse novo hábito. E aí a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, também relata o caso de um paciente inglês, uma situação parecida, envolvendo uma criança portadora da síndrome de Lennox-Gastaut, variante rara da epilepsia. E aí os médicos descobrem que doses de Mozart aumentariam a capacidade matemática e visual, reduziriam o estresse, as dores de artrite, vejam só, além de produzir efeitos positivos no coração e em fetos no caso de gravidez, estimulando o cérebro do bebê. E aí vem os testes com ratos e carpas e tal, e aí lá, nessa notícia publicada na Folha Online, em março de 2008, em abril de 2008, nosso querido amigo Carlos Miguel Pereira, daqui do Espiritismo.net, fala sobre a música Celeste, é um companheiro nosso lá de Portugal. Ele que faz, que ele é trabalhador de um centro espírita lá, né, na cidade do Porto, e ele colabora conosco como articulista em alguns trabalhos do Espiritismo.net. Tá? Gostaram? É muito a sério o estudo, né, meus amores? Muito a sério. Então, é muito importante essas visões, né? Não foi encontrado lá não, Aline, na França. Foi o que eu te falei, foi enviado isso. Bom, então vamos começar o estudo propriamente dito de hoje, quando se pergunta a ele, em nome de Deus, é o espírito de Mozart? E ele diz, sim. Mas por que é Mozart e não um outro espírito? Aí ele diz, foi a mim que evocaste, então vim. E aí a gente vai lá, no livro dos médiuns, né, na 277 do livro dos médiuns, um resumo, né, sobre as evocações, que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição, que ele pode vir em certa ocasião e não vir noutra, com um médium ou um evocador que lhe agrade, não com outro, dizer o que quer, sem poder ser constrangido a dizer o que não queira. E se quando lhe aprouver, enfim, que por causas dependentes ou não da sua vontade, depois de se haver mostrado assíduo durante algum tempo, pode de repente deixar de vir. Por todos esses motivos é que quando se deseja chamar um espírito que ainda não se apresentou, e esse caso aqui foi a primeira vez, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá as razões, então é inútil insistir, né? É importante também lembrar que já lemos a 271, que fala que surpreende a prontidão que estão à nossa volta, né? E na 270, quando diz que quando se desejar comunicar-se com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, estou aqui, que quereis de mim. Quando o espírito é evocado pela primeira vez, convém designá-lo com alguma precisão. Por isso que ele falou, é o espírito de Mozart? E ele diz, né? Foi a mim que evocaste, então vim. E que é um médium? Perguntam a ele. É o agente que une o meu ao teu espírito. E aí vão fazendo a ele perguntas praticamente doutrinárias. Quais as modificações fisiológicas e anímicas que, malgrado o seu, sofre o médium ao entrar em ação intermediária? Vocês poderiam dizer? Sofre alguma modificação?
Aham. É interativo, gente. Já falei bastante. Alguém quer falar alguma coisa, escrever algo? Não precisa se acanhar, hein? Você diz que sim, J. França? Há uma modificação no físico ou é anímico? Ou os dois? Alguns sempre há ou só em alguns casos? Quem aí coloca mais alguma coisa? Varia de acordo com o médium, né, J. Francis? Muito bem, você está me ajudando. Ele diz aqui que no caso aqui, o corpo nada sente, mas seu espírito parcialmente desprendido da matéria, isso é muito importante, está em comunicação com o meu, unindo-me à voz. E nós sabemos que esse processo aqui é um processo psicográfico. Então, quando ele diz que parcialmente, a gente entende, porque se separasse todo, o que aconteceria, gente? O que aconteceria com o médium? Se houvesse a separação, desencarnaria, né? Desencarnaria. Projeção astral não é bem o termo. Desencarnaria, Márcia. E projeção astral é o termo que os espiritualistas usam para falar, na verdade, das possibilidades perispirituais de expansibilidade e de comunicação ou de visão, que são as possibilidades de emancipação da alma, né? Nós usamos o termo espírita mesmo. Mas, se separasse totalmente, o desencarne aconteceria. Quando ele diz que parcialmente desprendido, alguém lembra de como isso pode acontecer? Como é que é parcial, quando a gente ou psicografa, ou incorpora, ou vê, não sendo nada mímico? Pode ser mecânico, mas aqui diz que é parcial. E depois ele diz que é o que se passa nele neste momento. Nada com o corpo, apenas uma parte do seu espírito é atraída para mim. Então, se uma parte é atraída, aí a gente vê, gente, as camadas perispirituais. Que a gente lê nos livros. O perispírito não é compacto, ele é feito de camadas. E, na verdade, são essas possibilidades do perispírito que nos permitem todos os fenômenos, né, de ligação com o mundo espiritual. A expansibilidade do perispírito, né, as irradiações, não é verdade? E aí, uma das partes mais grosseiras, uma das camadas mais grosseiras perispirituais, fica ligada à parte mais grosseira, que é o corpo físico. E as outras, como a gente vê lá, né, ganham a possibilidade de, através do mundo em volta, conhecer o que está se passando no mundo espiritual. Quando a gente estuda no capítulo 15 do Livro dos Médiuns, há médiuns escreventes ou psicógrafos, e que a gente vê que tem médiuns mecânicos, uma ação que é direta exercida pelo espírito sobre os objetos, quando atua diretamente sobre a mão, quando lhe dá impulsão de todo independente da vontade do médium, não é esse o caso. Porque ele diz aqui, faço sua mão agir pelo poder que o meu espírito exerce sobre ele. Assim o médium entra em comunicação com uma individualidade espiritual diferente da sua, por certo, tu também, sem seres médium, estás em contato comigo. Né? Luz da razão, seja bem-vinda. Voltarás sim. E aí ele diz aqui,
Quais os elementos que concorrem para a produção desse fenômeno? A atração dos espíritos com o fim de destruir os homens, leis da eletricidade física. E quais as condições indispensáveis? Uma faculdade concedida por Deus. E aí nós vamos ver que se ele, apenas uma parte do seu espírito é atraída para mim, ele, na verdade, ele não fica totalmente fora do contexto, né? Há na verdade, no médium, um movimento de mão no médium semimecânico, participando tanto da intuição quanto da questão, vamos dizer assim, independente da vontade. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, está lá na 181 do Livro dos Médiuns. 181, vai da 180, 179, 180 e 181, e nós vamos vendo, né? Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, mau grado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve à medida que as palavras se formam. Aqui a gente não vê se ele tem essa consciência. Então a gente fica entre a questão do mecânico ou do semimecânico, né? Do intuitivo. Então teria que o médium dizer, eu sinto, eu percebo algumas palavras. Eu, quando acontece comigo, tem hora que eu não domino a mão, mas eu percebo as palavras vindo na minha mente, algumas. O pensamento no mecânico vem depois da escrita. No intuitivo vem antes. No semimecânico acompanha. Ao mesmo tempo vai vindo as duas coisas. E é isso que eu percebo no meu caso. Então a gente aqui é bom ter essa lembrança dessas possibilidades psicográficas. E aí lá, na pergunta 9, qual o princípio determinante de tudo isso? Ele diz que não pode dizer. Poderias revelar nas suas leis? Não. Pelo menos agora, mais tarde tudo sabereis. Quer dizer, não era ainda necessário, não era ainda, vamos dizer assim, não estavam ainda em condições de entender, né? Nós vamos ver que o Livro dos Médiuns, que traz todo esse resumo teórico, depois de várias experimentações essas até observadas por Kardec, por outros, que formaram até esses volumes da Revista Espírita, ele só sai em 1861. Em que termos positivos poder-se anunciar a fórmula sintética deste fenômeno maravilhoso? Leis desconhecidas que não poderias compreender. A ciência tinha que avançar um pouco na questão do magnetismo. E o próprio Kardec, né, vamos dizer assim, teria que passar por várias outras experiências para poder fazer um resumo coerente da teoria. O que entendes pelo vocábulo... Não, desculpe. Pergunto a ele. Poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? Em que condições? Facilmente. Aí ele diz, se a pessoa estiver adormecida. E aí está lá uma nota de rodapé. Se uma pessoa viva for evocada em estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação ou pelo menos sofrer um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Muitas vezes, entretanto, a evocação nada produz, sobretudo se não for feita com intenção séria e benevolente. Orientem aí o nosso companheiro. Não, Ninamil, podia orienta ele a buscar essas perguntas lá no portal, no SPR, né? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, isso para a gravação ficar legal, é porque ele não está entendendo, é um companheiro hablando em espanhol, e aí nós estamos solicitando, ele está fazendo várias perguntas, solicitando que conversem com ele,
encaminhe ele ao nosso serviço de perguntas e respostas do www.espiritismo.net. Mas é melhor falar com ele pessoalmente em PVT, para que ele se entenda melhor. Para que ele entenda esse não uso, vamos dizer assim, pois é, eu digo a você, companheiro, que esse tipo de assunto eu não posso agora. Nós estamos fazendo um estudo apropriado. Nós vamos te ajudar, mas em particular, tá? Então vamos continuar o trabalho. Queremos mesmo que vocês... Estão entrando muitos companheiros, né? Com esta... De outros locais, ontem também. E a gente aí conversa do nosso jeitinho lá, explicando para ele como ele pode entender melhor esses assuntos, né? Não perdendo o foco, mas também orientando. E aí nós vamos ver. Eu me lembro de uma situação que eu passei. Eu estava numa mesa mediúnica, na época, muito no início do trabalho, não era no Leon Denis. E o médium, num dado momento, ele disse assim, tem uma pessoa do seu lado, ai Dudu, tem uma pessoa do seu lado, mas é um encarnado. Eu tomei um susto, eu não entendia nada de perispírito, né? Não entendia mesmo nada de perispírito. E aí, depois eu disse assim, aí ele descreveu, e aí era uma pessoa mesmo, que eu tinha acabado de estar naquele instante, antes de ir para lá, mas a pessoa não queria me seguir, eu havia convidado e tal, uma pessoa muito, ligada a mim muito emocionalmente. E aí, o dirigente me explicou, ele veio até aqui. Eu disse, mas como? Ele não sabia explicar como. O dirigente da casa, ou eu não entendi. Aí, tempos depois, eu perguntei a esse amigo onde ele estava, mais ou menos naquela hora, depois que nós nos deixamos, que eu fui lá pro trabalho. Ele estava no ônibus, ele continuou. Ele disse, olha, quase passei do meu ponto. Eu dormi depois que você... Aí eu digo, agora eu entendo. Quer dizer, ele adormeceu, por isso que ele pôde, em espírito, encarnado, aparecer lá do meu lado. Como nossos pensamentos estavam relacionados e ligados, o médium de vidência viu ele ao meu lado. Então é muito interessante quando ele diz aqui, só se a pessoa estiver adormecida. E a gente vê isso, né? Quando a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a emancipação da alma, os vários estágios de emancipação. E em Leon Denis também, quando se fala dos sonhos, né, no invisível, dos sonhos. Porque aí a gente vê que há gradações, né? Há gradações nessa questão da emancipação e de contato com o pessoal, né? Um obsessor pode fazer isso a um encarnado. Não, para que ele vá para onde ele quer, não. Nós temos o livre arbítrio, mas na hora, ele dormindo, sendo magnetizado, e aí acompanhar esse obsessor, caso haja ligação entre eles, no sentido de ideias e sentimentos. Sintonia, meu bem, no sintonia, né? Em sintonia. E nós não podemos esquecer, sabe... Aí respondendo ao nosso companheiro 0017, que nós estamos cercados de espírito. Em todos os locais tem espíritos. Uns para nos ajudar, outros com vontade de atrapalhar, outros perdidos. Por isso é que nós temos que estudar com tranquilidade e entender esses estágios de emancipação, né? Muitas das vezes a gente, em espírito, sonha, vive algo que vai acontecer ou revê coisas que já aconteceram. E quantas vezes lá no centro, de uns anos para cá isso diminuiu, mas quando a gente estava começando certos trabalhos, eu entrava assim e alguém dizia assim,
olha, nós estivemos essa noite, eu já sei, eu vi você e uma turma no hospital fazendo isso, ou numa palestra, né? Então, sonhos que são lembranças do que nós vivemos ou viveremos, porque estamos sendo preparados para isso. Então, é possível, né, o espírito de alguém encarnar novamente naquela mesma família, estar por perto, sendo preparado para a reencarnação, porque todos temos objetivos iguais. E juntos numa família é mais fácil nós vamos dizer assim, nos tratarmos uns aos outros, não é verdade? Então, quando Mozart diz para nós aqui que a alma nada sabe do passado e não conhece o futuro senão após a morte do corpo físico, e que ele entende como alma centelha divina e que espírito e alma são a mesma coisa, não podemos dizer que o nosso companheiro está trazendo conceitos enganosos. Por quê? Lá na 240 do próprio Livro dos Espíritos, nós vamos ver quando se pergunta, vou lá abrir para ler direitinho, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Não. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. 241. Tem os espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Quase como aquele que enxerga bem possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, julgam, portanto, diferentemente de vós, mas uma vez ainda isso depende da elevação deles. Por isso que ele diz aqui, a alma nada sabe do passado, né? Tem a alma consciência do ato da morte, consciência de si mesmo, imediatamente após a morte, ele diz isso. Não conhece o futuro senão após essa morte. E ele diz que só assim ela vê a vida pretérita e suas últimas provas e escolhe sua nova expiação. Mas aqui deixa claro para nós que depende da elevação de cada um. Como os espíritos têm um conhecimento do passado e esse conhecimento para eles não tem limite, o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. Simplesmente como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos de coisas que te apagaram da memória. Mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Está na 242 do Livro dos Espíritos. E aí a gente vê na 243, quando se pergunta se os espíritos conhecem o futuro, que isso depende do aperfeiçoamento deles. E que frequentemente eles apenas os entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo quando vem. Parece-lhes o presente. Né? Então nós vamos vendo, né, essas questões de desdobramentos, né, de emancipação da alma, não é verdade? Durante o sono, que tem estágios como o sonho, como na verdade a própria questão da segunda vista, da clareaudiência, clarividência, segunda vista ou segunda audição, que é permitido ao espírito, ele está um pouco desligado do corpo, sendo uma propriedade anímica ou magnetizado por outro espírito, para aquele espírito sair do corpo, todas essas possibilidades chegam até do sonambulismo ou êxtase, né? E aí nós vamos vendo todas essas fases faladas no Livro dos Espíritos. Nós vamos ver também que, como está lá na 23 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta a ele sobre a alma e sobre o espírito, né? Lá na 23 se pergunta exatamente, deixa eu falar o que é o espírito. É o princípio inteligente do universo. E nós vamos ver na 76, também se pergunta, né? Kardec era muito didático, né? Perguntava e reperguntava de outras formas. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. E que a palavra espírito é empregada para designar as individualidades dos seres incorpóreos.
quando é com letra maiúscula. Com letra minúscula é o elemento inteligente do universo. E quando a gente vê na 134, quando há a pergunta de Kardec aos espíritos sobre o que é alma, e ele diz que é um espírito encarnado, há uma pequena variação, né? Há uma pequena variação. E nessa pequena variação de alma e espírito, eles perguntam o que era a alma antes de se unir ao corpo, o espírito. Então ele passa a dar o nome de alma ao espírito encarnado. E quando mais adiante, na 139, Kardec pergunta, alguns espíritos, antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que esta contradição? Não há contradição. Isso depende da acepção das palavras. Por que não tem uma palavra para cada coisa? A palavra alma é empregada para exprimir coisas muito diferentes. Uns acham assim o princípio da vida, e nessa acepção é exato dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. E aí ele vai dizendo, né, discorrendo sobre isso. E quando na 143, porque nem todos os espíritos definem a alma da mesma forma, eles dizem para nós que nem todos os espíritos estão igualmente esclarecidos sobre esses assuntos. E que há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas, são como as crianças entre vós. Mas há também espíritos pseudos sábios que fazem ostentação da palavra para se impor, como acontece entre nós. Os próprios espíritos esclarecidos podem se exprimir em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é impotente para traduzir com clareza. Então, o que se deve entender por alma do mundo? Princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. A palavra alma é tão elástica que cada um a interpreta ao sabor dos seus devaneios. Então, quando ele diz aqui, né, que alma e espírito é a mesma coisa, ele não está enganado. São essas considerações trazidas no próprio livro dos Espíritos, pelos Espíritos, através da pergunta de Allan Kardec. Quando ele diz que ela vê sua vida pretérita, as provas, escolhe provas, diz aqui também que a alma, ao deixar o corpo, não tem consciência imediatamente, né? Ela fica durante algum tempo num processo de perturbação. E que depois da morte acha-se a alma desligada de todo elemento, de todo o laço terrestre, que de todo não. Tem ainda um fluido que lhe é próprio, que extrai da atmosfera de seu planeta, que representa a aparência de sua encarnação. E aí nós vamos lá, né, que todos os espíritos experimentam o mesmo grau, a mesma duração, essa perturbação, que isso depende da elevação deles. E na 154 do Livro dos Espíritos, a 162, nós temos esclarecimentos sobre essa separação da alma e do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Como se opera a separação? Sendo rompidos os elos que a gente tinha, ela se desprende. E essa operação instantaneamente ou por uma brusca transição? Há uma linha de demarcação? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo. Esse é um estágio, né? Os laços se desatam. Acho linda essa frase. Não se quebram. E aí ele faz um comentário, Kardec, em cima desse item 155A do Livro dos Espíritos. É linda essa parte, né? Os laços se desatam, não se quebram. Então, essa separação, né? Essa separação, o corpo é uma máquina, né? Essa separação, ela tem realmente fases, né? No exemplo da lagarta que eles colocam aqui, não é verdade?
Então leiam sobre isso no Livro dos Espíritos. Sabe ela de onde vem e para onde vai? Aí o Moza diz assim, a resposta 15ª resolve essa questão. Vamos dizer, não me pergunta a mesma coisa. Nada leva consigo daqui de baixo, nada, além da lembrança das obras, das boas obras, o pesar de suas faltas, o desejo de passar a um mundo melhor. E isso nós já estudamos lá no próprio Livro dos Espíritos. A alma nada leva consigo deste mundo. Quer dizer, esse espírito sabia das respostas do Livro dos Espíritos, não é verdade? Confirmava tudo isso para todos nós. Na 150b, nada além da lembrança e do desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela tenha feito da vida, ela, a alma. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na terra. E mais adiante, nós vamos ver que quando ele pergunta se abarca a alma num relance retrospectivo conjunto da sua vida passada, sim, para servir para a sua vida futura. Nós vamos vendo que a gente vai lembrando aos poucos, né? Aos poucos sobre os assuntos. E aí, quando se pergunta na 20, 21, 22, 23, né, 24, sobre os espíritos, sobre o objetivo da vida terrena, significado, sentido da vida, importância do destino, relação à vida futura, se a alma compreende tudo isso depois da morte, depois de separada do corpo, ele diz que compreende a necessidade de depurar para chegar ao infinito. Quer chegar lá, ao mundo dos bem-aventurados, né? Ele diz que é feliz, mas ainda não se encontra nos mundos onde se desfruta a visão de Deus. Mais tarde ele vai dizer que está em Júpiter. E quando se pergunta se há uma hierarquia dos espíritos, ele diz que sim, e que é caracterizada pela depuração, né? Pela depuração. E a depuração é a elevação moral. E aí nós vamos ver na escala espírita, gente. Lembra da escala espírita? Lá no Livro dos Espíritos, no item 100, quando Kardec fala, né, que há uma classificação, mas é baseado no adiantamento, nas qualidades e nas imperfeições, e que é uma classificação que não é absoluta, elas têm degraus, e desses degraus devem ter graus, mas que não se deve jamais perder de vista que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes, que temos que nos acautelar contra a tendência a crer que todos devem tudo saber, porque são espíritos. E mesmo os que são capazes podem divergir quanto às particularidades, conforme sejam seus pontos de vista, principalmente quando uma divisão nada tem de absoluta. E geralmente ele diz aqui que a divisão racional, né, é um quadro que nos facilita, mas não é um quadro rígido, é um geral. E quando perguntam a Moza, né, como potência progressiva a inteligência não determina a marcha ascendente, ele diz que são sobretudo as virtudes, principalmente o amor ao próximo. São aquelas duas asas, né? A inteligência necessária para a gente discernir o bem do mal, não é verdade? Mas a prática do bem é que mostra se nós entendemos isso e usamos bem a nossa inteligência. Uma hierarquia dos espíritos faz supor uma hierarquia de residências. Existe? Sob que forma? Aí ele diz que a inteligência é um dom de Deus, mas claro que é um dom no nível de possibilidade, né? Mas é a recompensa das virtudes, é sempre a recompensa. Caridade e amor ao próximo. Os espíritos habitam diferentes planetas,
E isso está lá no nossos Evangelho segundo o Espiritismo, quando falo que há muitas moradas na casa do Pai, e falam lá das várias fases dos planetas, e que neles desfrutam maior ou menor felicidade, de acordo com o grau de perfeição. E aí, quando se pergunta o que se deve entender por espíritos superiores, ele fala que são espíritos purificados. E nós vamos ver na escala espírita que os espíritos, né, de primeira ordem, deixa eu pegar aqui, são os puros. Os superiores estão na segunda classe dos bons espíritos. Então já há aqui uma necessidade da gente entender essas palavras, né? Ir ao Livro dos Espíritos, na 111 e na 112. Superior reúne ciência, sabedoria e bondade. Mas os puros não têm mais influência da matéria. Têm uma superioridade intelectual, mas é moral absoluta. Então é bom fazer essa ressalva, né? Fico imaginando, diz o Oxford, sendo espíritos imperfeitos, nós todos, quando desencarnarmos, passaremos um tempo no umbral pela nossa imperfeição? Nem sempre, né? Se nós já temos algum conhecimento, se fizemos algum bem já com isso, podemos passar pela perturbação, que não precisa ser no umbral, mas com o conhecimento que temos já podemos, talvez, não ir para nosso lar, não sei, quem sou eu para dizer isso, né? Mas nós já temos mudanças, nós já temos elevação, né? Nós já temos possibilidades. Estamos nas expiações e provas, podemos ir para outras colônias, não tem só nosso lar, não é verdade? Tem Alvorada Nova, onde está Caibachu, Teuxeila, Eurípides, tem outras, tem as colônias onde estão Maria de Nazaré. Às vezes a gente pode até conquistar um lugarzinho intermediário, que alguém dessas colônias nos busque pelo nosso esforço nas ideias parecidas com essa, né? Passar sem matar e roubar já é um grande passo, diz para o Braz, né? Bom, isso eu acho que é o mínimo, né, Braz? Na nossa, mesmo sendo de prova de expiação, nós já passamos pelo conhecimento da doutrina, já temos que estar um pouco além disso, né? Não matar as esperanças, não é verdade? Não matar as esperanças. Não roubar as chances do outro. Às vezes a gente passa um mãozinho para trás e tal. Então nós temos que ter esses cuidados, sim. A nossa preocupação tem que ir dessa compreensão e nos esforçarmos para fazer o melhor que pudermos, o bem melhor que pudermos, né? E quando ele pergunta se nosso globo terrestre é o primeiro desses degraus, ele diz que há 2 globos antes do vosso, que é um dos menos perfeitos, né? E aí a gente vê esse estudo na Gênese. A gente também vê esse estudo na Gênese, no próprio Evangelho, né? Nós não vamos nos ater às diferentes categorias dos mundos habitados, quando fala lá no capítulo, no Evangelho que nós lemos no início, capítulo 3, mundos superiores, mundos inferiores, no item 8, 9, né? Mundos de expiações, que é o item 13, mundos regeneradores, e também na Gênese, nós encontramos colocações sobre isso na Gênese, sobre essa geração nova, né? Sobre essa mudança, né? Nós vamos ver aqui, quando ele diz que mora em Júpiter, nós vemos aqui, todo mundo sonha ir para Júpiter, né? Nós temos também aqui na 55 do Livro dos Espíritos, quando se fala do pluralidade dos mundos, se todos os globos que giram no espaço são habitados, sim, e um homem da Terra está longe de ser, como supõe o primeiro, de inteligência, bondade e imperfeição, né? E é que a constituição física dos globos não é a mesma, e que, não sendo a mesma para todas a constituição física dos mundos, segue-se que haja para os seres que os habitam uma organização diferente. É verdade.
como os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos que se encontram afastados do sol acham-se privados de luz e de calor, visto que o sol não se mostra a eles, senão sob a aparência de uma estrela? E aí vem a resposta linda: credes, pois, que não haja outras fontes de luz e de calor além do sol? E aí ele fala sobre isso, né? Sobre não ser só a Terra um local existente com vida. Nós sabemos que nós, por exemplo, ele está em Júpiter. Cada um de nós fica num planeta de prova e expiação. Se melhora, reencarnando, vai para outro planeta mais adiantado, e os espíritos ficam em várias colônias. Então aí nós temos vários satélites, várias coisas nesse sentido. Não podemos negar isso. E olha, quem quiser, na Revista Espírita de 1958, mano, o que temos que aprender, né? Nós vamos encontrar a fachada da casa de Mozart. Tem também naquele livro, acho que é Alvorada Nova. E quando a gente chega, isso não... mas isso é ficção. Tem gente que... aquele filme Nosso Lar é ficção. Eu, quando li Nosso Lar sem estudo da doutrina, eu também achei que era. Mas não podemos esquecer da 234 a 236, quando fala que mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes. Não quer dizer umbral. Tem mundos transitórios. Né? Podem deles se desligar para ir ou para onde imaginar, como bandos de paz. Os espíritos progridem durante suas permanências nos mundos transitórios. Então, nós temos que entender esses mundos transitórios. Parece esterilidade a superfície deles, mas não é. A natureza se traduz pelas belezas da imensidão, que são menos admiráveis do que chamar de belezas naturais. Nada é inútil na natureza. Estamos acabando o nosso tempo, né? Cucucuco, né, Dudu? E fechando o nosso estudo, quando ele pergunta sobre um casal e tal, se ele lembra, se ele já encontrou, ele diz que não sabe onde eles se encontram, mas um é mais feliz que o outro. E pergunta por que fala deles, por uma única palavra, indicativa de um fato capital de tua vida. Quer dizer, eles foram importantes. E aí, uma prova dessa recordação, ele diz que é o reconhecimento e o próprio amor. Nós vamos entender isso lá no Livro dos Espíritos, na 160 do Livro dos Espíritos, né? Porque a consciência não é imediata, nem o reencontro com todos é imediato, né? Quando se perguntam se todos os espíritos encontram-se com todos após a morte também. Tem essa também que eu acabei não pesquisando para dar aqui para vocês. E dizem os espíritos que não. Né, Brás? Fora de lógica, tantos espíritos que foram espíritos na Terra dar a mesma notícia e estar mentindo para nós. Pois é. Então nós vamos agora agradecer ao plano espiritual, a todos vocês, colocando essa sonata espírita de Mozart, que está lá no nosso Espiritismo Net Brasil. Quem quiser, é só procurar. Está lá em artigos e entrevistas. Não, desculpa, eu sempre acho que é imprensa e notícias, né? Nós temos esse artigo e essa sonata recuperada por um amigo nosso. Nós temos, eu até disse para vocês, em 2008, não é isso? Está lá em outras notícias. Nós vamos lá em outras notícias, dentro 2008, não, 2009, né? 2008 é o caso
pessoas curadas ouvindo Mozart, pelo menos se sentindo mais tranquilas, e nós vamos vendo essas possibilidades que a doutrina nos traz, justamente através daqui, do Espiritismo Net Brasil e tantas outras salas. Eu queria botar a música, mas infelizmente houve alguma coisa que eu me perdi dela. Que pena, né? Mas não tem problema. Vamos fazer a nossa prece. Não vamos atrasar o CELD.